Boa noite, querido irmão em Cristo Jesus. Nós estamos no templo da Igreja Batista Monte da Fé e nós estamos fazendo essa live nessa noite para que esse louvor, adoração ao nosso Deus possa chegar na sua casa. Nós estamos respeitando as distâncias, mas nesse momento não tem como o Ministério de Louvor estar adorando ao Senhor com as máscaras, mas nós chegamos aqui, já oramos e vamos orar novamente. Eu quero deixar a palavra de encorajamento para você. Confie em Deus. O Salmo 31, versículo 24 diz: esforçai-vos e fortaleça-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então, se você está esperando no Senhor, confia, porque eu creio no poder de Deus, que essa pandemia vai cessar. Nós estamos impedidos de estarmos juntos, estamos respeitando o isolamento social, que tantas autoridades têm pedido para que toda a população possa obedecer. E não tem sido diferente nós que somos cristãos, mas nós queremos nessa noite levar esse culto para dentro da sua casa, para que você possa sentir a presença de Deus, para que você possa se encher do Espírito Santo de Deus. Não olhe para as notícias desagradáveis que nós todos os dias, quando abrimos ou lemos nos jornais, notícias que falam sobre morte, mas hoje nós queremos falar sobre Jesus, que é o bom pastor, esse Jesus que te ama, esse Jesus que ama a igreja, ele deu a vida pela igreja, e por isso nós estamos nessa noite aqui. Eu gostaria de orar por você, e logo em breve o Ministério de Louvor vai estar com canções maravilhosas que enaltecem o nome do nosso Deus. Bendito Deus, eterno Pai, queremos louvar e bendizer o teu santo e precioso nome nesta noite, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus benigno, um Deus que tem cuidado do teu povo. Mesmo diante, Deus, das circunstâncias que nós estamos vivendo, essa pandemia Covid-19, que tem assolado ao mundo e chegou também ao Brasil, ao Rio de Janeiro, nós somos os teus filhos e nós confiamos no Senhor. Nós só temos o Senhor. Nós confiamos no Deus vivo, no Deus que sustenta, no Deus que cuida, no Deus que deu seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário. Jesus, ele é o bom pastor. E nessa noite, Deus, nós desejamos que o Senhor possa cuidar de cada coração que nesse momento vai estar assistindo essa live. Cuida, Deus, do coração de cada filho teu da Igreja Batista Monte da Fé. Cuida, Deus, dessa juventude. Cuida, Deus, dos nossos familiares. Cuida das nossas emoções. Deus, cuida do nosso coração, do nosso pensamento. Pai querido, nós não temos palavras para te agradecer o quanto tu tens sido um Deus generoso e maravilhoso em nossas vidas. E nós desejamos, Pai querido, que a tua bondade possa alcançar também aquelas vidas que estão no leito de hospital. Deus, visita aquele que está talvez já precisando de um socorro. Visita aquele, Deus, que já esteja desenganado pelos médicos. Visita também, Pai bendito, aquelas famílias que nesta noite estão enlutadas. Conforta os seus corações. Derrama, Pai bendito, a tua Shekinah sobre essas famílias, sobre todo o povo, sobre toda a humanidade, que nessa noite talvez estejam entristecidas, outros talvez estejam dentro dos seus lares, impedidos de saírem para as ruas. Mas aqui tem uma igreja que ora, aqui tem um povo que confia em ti. Continue na direção desse trabalho, abençoando os louvores que serão entoados nessa noite. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você que está aí do outro lado da tela, está escutando a gente, dando essa credibilidade também. Sabe que você está dando credibilidade mais ainda à palavra de Deus, que hoje vamos ter em nossas vidas. E ela que edifica, e ela que cresce nosso entendimento e nos aproxima de Deus.
E nós estamos aqui hoje, em gratidão a Deus, oferecer esse culto para Ele. E que você na sua casa possa, também de todo o seu coração, mesmo que a gente não possa estar em grupo, reunido em igreja, mas que mesmo através da tela aí onde você está, você possa adorar a Deus. O que é adorar a Deus? É colocar Ele em primeiro lugar, é se entregar de totalmente coração, como a palavra de Deus fala no livro de Mateus, que o primeiro mandamento é amar a Deus, e nós devemos amar Ele acima de qualquer pessoa, acima de qualquer emprego e acima de qualquer coisa, porque Ele vive e Ele reina para a honra e glória de Deus. E é o único motivo que nós estamos aqui hoje nessa noite, para declarar e falar isso para o Senhor nessa noite. Eu queria que você repetisse mais ou menos assim, ó: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Obrigado. Dê o melhor de todo o seu coração e adora Ele nessa noite. Porque Ele vive, posso ver no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
em louvores a Ele, amém? Ou no seu trabalho, onde você estiver. Eu quero te contar uma coisa, rapidinho, que a Bíblia diz no livro de Romanos que nada e ninguém pode nos separar do amor de Cristo, mas não pode separar dele. Mas muitas vezes nós, com a nossa soberba ou o nosso jeito de agir, nos afastamos dele. Mas sabe, Ele sempre estará de braços abertos para te receber com maior alegria. Então nessa noite, você que acha que de repente Deus te deixou ou não, às vezes você precisa corrigir pontos da sua vida que talvez não esteja agradando a Deus. E aí sim, você vai conseguir se chegar a Ele, porque Ele está de braços abertos para você. E eu quero te dizer nessa noite que nada possa deixar você se separar dele. Por isso que nem a solidão, nem a tristeza, nem a angústia, nada pode me separar do amor de Cristo. E essa canção, o refrão dela é assim, ó: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Mais uma vez, para decorar: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos,
Quer dizer, quem não peca, né? A própria palavra de Deus diz que mentiroso é aquele que diz que não peca. Mas, sabe, Deus olha lá de cima para o seu filho e olha o sacrifício que ele fez para salvar a minha e a sua vida. Talvez você possa pensar, o cara é um traficante, eu sou uma prostituta, ou eu estou fazendo muitas coisas erradas, mas a graça de Deus, ela veio e através dela nós somos salvos. É através dela, mas sabe, houve um preço para pagar por isso, e foi o sacrifício de Jesus. Ela é graça, mas ela não é de graça. Ela precisa que você reconheça o Senhor nessa noite, e reconhecer significa se apaixonar por Ele, se envolver com Ele, é ter relacionamento com o Pai. Porque não adianta dizer que eu amo, mas eu não me interesso em procurar saber dele. E eu queria que você parasse para pegar um pouco disso, que vai pouco não, tudo aquilo que Deus está falando para você. A Bíblia diz que o maior bem que um homem tem é a salvação. Não é os bens materiais, tudo isso nós conquistamos, mas é a salvação que hoje Deus quer que entre na sua casa. E estamos aqui hoje também para falar sobre a salvação. E o refrão dessa música é mais ou menos assim: fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas
tua graça nos fez presente, Pai, para na eternidade morar contigo. Querido, Deus faz questão de viver contigo, faça questão de viver com Ele e rompa as barreiras que na sua vida tem atrapalhado de se entregar a Ele. Obrigado, Jesus, por tudo, pela salvação, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém, pastor. Fernando Telefone, maravilha de Deus. Essa noite, querido, nós vamos ter uma reflexão com a Emanuela Santana, minha filha. Ela vai estar trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Você que está acompanhando na sua casa, não sei onde você está, mas o meu desejo nessa noite é que você também seja alcançado por essa graça de Deus. Essa graça que nos transforma, essa graça que nos mantém de pé, essa graça de Deus que nos faz viver a cada dia tendo a certeza que Jesus te ama, que Jesus me ama, que Jesus está no controle de tudo. É a graça de Deus que tem nos mantido de pé, é a graça de Deus que tem te livrado você do pecado, de você não errar, de você continuar na presença de Deus. E nós vamos então orar. Eu vou orar pela vida da Emanuela Santana essa noite, porque eu creio no agir de Deus. Eu não sei como você está do outro lado, que você está nos acompanhando. Não sei se você está bem, com uma boa saúde, ou se você está sofrendo com essa pandemia do Covid-19. Mas eu quero te dar uma palavra de esperança. Confie em Deus. Deus é um Deus vivo, é um Deus que tem poder para curar. Mas claro, obviamente que nós estamos num século onde existem os médicos, os aparelhos que dão condição para que essa doença ela seja tratada. Ainda estão na descoberta da vacina, do antídoto, mas existem os respiradores, os hospitais que foram preparados, hospitais de campanha. Mas eu quero dizer que Deus continua operando o milagre. Nós estamos ansiosos, não só o Brasil, mas o mundo, aguardando pelo antídoto dessa vacina. Mas existem os tratamentos aleatórios, ao qual muitas pessoas têm ventilado, têm colocado na mídia, uns têm sido curados, outros não. Mas eu quero dizer que existe uma doença que ela precisa também ser tratada. A doença da alma que tem afligido milhões de pessoas também, que é o pecado. E a graça de Deus, como foi feito um louvor maravilhoso, fui alcançado pela graça de Deus. A graça de Deus nos perdoa dessa punição do pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos orar, que nessa noite você saia daqui com a sua vida transformada, você na sua casa. Nós aqui também vamos estar participando da mensagem ao vivo, mas você que está nos assistindo, que a graça de Deus possa te alcançar nessa noite. Deus eterno, Pai de misericórdia, nós louvamos o Teu nome nessa noite, pela vida da Emanuela, que vai nos trazer a Tua palavra. Seja para Emanuela, Senhor, que todo vento contrário caia por terra em nome de Jesus. Que as vidas, famílias que estarão presenciando e ouvindo essa mensagem sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor, amém? E você em casa também, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Vou estar meditando no livro de Atos, capítulo 12, mas antes eu vou estar cantando um trecho só do louvor, que hoje à tarde, quando na verdade era 5:30 da manhã,
não sei o que aconteceu, mas o meu pai falou assim: hoje à noite você vai levar a mensagem. Eu não entendi porque dessa hora de manhã que ele me mandou, mas falei: eis aqui. Eu acordei na mesma hora e eu já estava fazendo um estudo sobre o livro de Atos e veio esse só trecho dessa canção na minha mente. E eu, antes de estar lendo e passando a mensagem para os irmãos, eu vou estar louvando, que diz assim: então me tira o medo, o que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender e que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo, o que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender e que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você,
Deus me levou no livro de Atos capítulo 12. Vou pedir para você abrir aí a Bíblia na sua casa, ou onde você está. E antes até de eu começar a leitura, antes da gente até começar o culto, o pastor estava falando sobre a igreja perseguida naquela época, e eu nem tinha falado para ele que eu ia pregar. No livro de Atos ele fala muito forte com a igreja, como começou a igreja, como se deu início a isso. E hoje o tema da nossa mensagem é uma igreja que ora. E está escrito assim, Atos capítulo 12. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por executação ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. E tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento a público após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que, na noite anterior do dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas e 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste tua roupa e calça e sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente um anjo se afastou dele. E quando Pedro caiu em si e disse: agora eu entendo, sem qualquer sombra de dúvidas, que o Senhor enviou o seu anjo e libertou das mãos de Herodes e de todo o povo judeu que tramava contra mim. Amém. Senhor Deus, muito obrigada, Deus, por essa noite. Muito obrigada, Deus, pela tua presença ser presente nesse lugar. Que não seja eu, mas o teu Espírito, Senhor, me conduzindo nessa noite. Que eu não posso falar as coisas que eu acho, mas as coisas que vêm do teu trono. Porque a tua palavra diz que quando estamos reunidos, Senhor, em teu nome, ali o Senhor está presente. E que o Senhor esteja sendo presente nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Essa passagem de Atos, capítulo 12, vai dizer que, em certa ocasião, o rei Herodes tinha mandado prender Pedro logo após da morte de Tiago. O rei Herodes, naquela época, tinha mandado matar Tiago. E Tiago e Pedro, eles eram parceiros, amigos de evangelho, amigos de caminhada. E eles saíram pregando em toda Jerusalém o que Jesus tinha feito, tudo o que ele tinha feito. E, em certa ocasião, Herodes estava com o objetivo de perseguir a igreja e mandou matarem Tiago e prenderem Pedro. E essa parte desse primeiro versículo eu achei um ponto muito importante, que eu fiquei querendo entender por que Tiago morre e Pedro não morreu. Pedro continuou vivo, mas preso. Por que
porque o propósito de Deus para a vida de Tiago era um e para a vida de Pedro era outro. Muitas das vezes nós temos amigos, companheiros de viagem, pessoas que têm anos andando com a gente e achamos que o propósito dele é o mesmo que o nosso. Mas para cada um, Deus tem um propósito diferente. E o propósito na vida de Pedro, que vocês já vão vendo até no final da pregação, mas Tiago é morto, Pedro é preso, e Pedro, quando ele chega na prisão, a postura da igreja foi orar pela vida dele. E a igreja orava fervorosamente. O papel da igreja é orar pelos irmãos, é orar por mim, é orar por você. Só que em outras versões tem escrito o seguinte, que a igreja orava unânime a favor de Pedro. Ou seja, todos da igreja que estavam reunidos, eles estavam orando do mesmo objetivo, que era pela vida de Pedro. Então, naquela ocasião, Pedro dentro da prisão e a igreja orava fervorosamente. E não era qualquer oração. Essa palavra fervorosamente me chamou muita atenção porque algo que tem fervor é algo que tem intensidade. Não era uma qualquer oração, era um clamor que a igreja estava tendo sobre a vida de Pedro. Porque eles devem ter pensado o seguinte: mataram Tiago e agora também vai matar Pedro. Então a igreja orava com fervente oração porque eles estavam com medo de perderem também a vida de Pedro, porque eles já tinham perdido a vida de Tiago. E isso é algo que ficou muito forte no meu coração, porque tem algumas situações na nossa vida que a gente tem que perder algo para a gente ter uma oração fervorosa. Às vezes, quando está tudo bem, a gente levanta de manhã e a gente faz aquela oração de 2 minutos, ou às vezes meia hora. Só que às vezes, quando tem algum problema, às vezes tem essa doença que está assolando a nossa nação, às vezes a gente tira até 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Aí tem pessoas que passam o dia inteiro falando com Deus, mas às vezes perdeu alguém, às vezes está passando por alguma dificuldade. E aqui nesse momento a igreja ora em fervente oração, porque eles já tinham perdido Tiago e não queriam perder Pedro. E no versículo 6, e aconteceu que um dia antes que Herodes ia submetê-lo em julgamento, Pedro estava dormindo na prisão e o anjo do Senhor apareceu a ele na prisão. O que acontece então? Pegam Pedro, prendem ele e a igreja começa a orar pela vida dele. E a partir do momento que a igreja ora, toda oração tem uma resposta. Às vezes não é no nosso tempo, às vezes achamos que a oração vai chegar imediatamente. Mas nesse caso aqui, enquanto a igreja estava orando, o anjo visitou Pedro na prisão. E quando o anjo visitou, ele deu as seguintes instruções para Pedro: levanta-te. E ele se levantou. A atitude de Pedro perante o anjo foi de se levantar, porque ele tomou uma atitude. Pedro não simplesmente viu o anjo e ficou parado, não. Ele obedeceu as instruções do anjo. E logo após isso, Pedro tomou uma atitude. E no versículo 8, ele vai seguir as seguintes orientações: veste a tua roupa, a calça e as sandálias. E assim Pedro fez. Pedro escolhe seguir o anjo, pois era melhor seguir o que ele tinha visto por Deus do que pelos seus achismos. Pedro, ele, em vez de ter ido pelas suas próprias escolhas, pelo que ele estava achando, ele preferiu seguir o anjo. E ele obedeceu tudo que o anjo estava falando com ele. E passando pela primeira e a segunda sentinela, chegaram no portão de ferro que dava para a cidade. E as portas abriram automaticamente. Então vamos imaginar, Pedro estava numa situação de uma prisão, onde tinha 2 guardas com ele. Ele estava algemado, preso. E no meio da noite, um anjo aparece e fala o seguinte: levanta e me segue. No mesmo momento, as algemas se soltaram, Pedro se levantou e seguiu o anjo.
E quando ele deu para o portão da prisão, as portas se abriram automaticamente. Não precisou Pedro falar em nome de Jesus, não precisou o anjo tocar na porta, não precisou fazer nada. As portas abriram automaticamente. E agora entendo, e no versículo 10, Deus estava na frente daquela situação. Nesse versículo 10, quando ele passa pela primeira e a segunda sentinela e o anjo estava ali com ele, Pedro tem a total confiança do seguinte: Deus está comigo, o anjo estava comigo. Só que ele, nesse momento, acha que era tudo uma visão que ele estava tendo. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E quando ele sai, e ele vai, no versículo 11, Pedro cai em si e diz: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvidas, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da mão dos Herodes e de tudo que os judeus tramavam contra mim. Essa situação das portas se abrirem automaticamente, levando elas para o nosso dia a dia, tem situações, como que eu já tinha falado, que às vezes a gente precisa passar para a gente manter aquela oração fervorosa, a gente manter aquela busca. E quando estamos assim, a gente tem plena convicção de que Deus está no controle. E tem situações que às vezes você fica preocupado, tem portas às vezes que você quer que abra e às vezes não é a permissão de Deus abrir naquele momento, e você fica preocupado. Mas nessa situação aqui, Pedro estava preso, não porque ele cometeu um ato, não, pelo contrário, ele estava pregando sobre a palavra de Deus. Ele era um homem que tinha muitas pessoas que confiavam, tinha uma igreja orando por ele. E nessa situação, Pedro não precisou entrar em desespero em nenhum momento. No momento certo, ele viu o anjo, seguiu as orientações que eram necessárias, e a porta naquela hora abriu automaticamente da prisão para Pedro. Então, nem todas as situações difíceis determinam que você vai perder ou morrer. Porque o que aconteceu? Naquela situação, Pedro poderia ficar tenebroso ou achar que Deus não estava com ele, por que isso está acontecendo comigo? Meu amigo foi morto. Em nenhum momento da Bíblia vai dizer que Pedro entrou em desespero. Pedro estava confiante no Deus que ele servia. Talvez ele não estava confiante no que ele estava vendo, mas uma coisa Pedro tem certeza que ele estava sentindo: Deus com certeza vai me livrar dessa, e é tudo por ele, tudo para ele. E às vezes você pode olhar para o próximo e achar que está ruim a vida dele e que também vai ser ruim na sua vida também. Como que Pedro poderia pensar devido à vida de Tiago, por Tiago ter morrido, ele poderia ter pensado o seguinte: vou morrer a qualquer momento. Mas não, pelo contrário. Então eu aprendo que com a vida de Pedro, assim como Pedro se posicionou quando deparou com o anjo naquele momento, nós em alguns momentos também precisamos se posicionar. Claro que o papel da igreja foi muito importante naquele momento. Eu creio que se talvez não fosse a igreja com uma oração fervorosa sobre a vida de Pedro, talvez, eu não sei, mas talvez o anjo não teria ido ao encontro com ele na prisão. Mas não só bastou o anjo ter visitado ele. Ele precisou ser sensível à voz do anjo e fazer todas as orientações e seguir tudo que ele tinha falado. Então, a igreja teve um grande influenciamento na vida de Pedro, e a resposta da igreja unânime foi a presença e o encontro do anjo com Pedro naquele momento. Mas a atitude de ver e seguir foi a de Pedro. A igreja precisa fazer o papel dela de orar, mas você não pode fazer esse papel sem se posicionar. As portas serão abertas automaticamente na sua vida, se você se posicionar em Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque foi assim na vida de Pedro. Pedro, ele tomou uma posição
disposição e as portas abriram para Ele. Eu não sei como é que está a sua vida. Às vezes você está olhando pela vida do próximo. Olha, de repente você perdeu parentes, você perdeu amigos nessa situação que nós encontramos. Mas como esse louvor que a gente acabou de cantar, a porta aberta vem dele e a porta também fechada é permissão dele também. Às vezes achamos que tudo vai acontecer da maneira que nós achamos que tem que acontecer, mas no momento certo, Deus sempre tem um propósito, tudo naquilo que Ele promete em nossas vidas. Amém? E é isso que eu quero deixar para você nessa noite. Não fique desesperado, não fique achando que Deus não está ouvindo as suas orações, mas pelo contrário, faça o papel da igreja, ore com fervor, porque nós às vezes nem conseguimos entender o poder da oração, mas a oração tem um poder muito forte. E assim como foi um dos, como que eu posso dizer, uma das coisas que foi causada para a libertação do Pedro naquela vez, através da oração da igreja, eu creio que você orar e acreditar, Deus vai entrar com o ágio dele na sua vida, amém? E assim eu agradeço a oportunidade, quero dar a palavra para o pastor. Deus abençoe a Emanuela Santana, uma jovem que Deus tem usado para ministrar a palavra de Deus, como outros jovens aqui em nossa igreja. Nós temos jovens muito abençoados aqui, trazem a palavra de Deus, que são envolvidos no ministério de louvor. E nós vamos encerrar então esse culto nessa noite, cantando, chama o ministério de louvor, Eu Creio no Poder da Oração. A oração, querido, é a arma que nós temos para vencer desafios, vencer lutas, desânimo, para que a gente possa se posicionar diante do Senhor. E nessa noite eu creio que Deus vai te surpreender, você na sua casa. Eu não sei qual a luta que você esteja vivendo. Nós estamos diante de uma situação crítica. A pandemia tem mexido com pessoas, tem impedido da circulação de pessoas no seu dia a dia, mas isso não pode impedir nem anular a sua vida com Deus. Não pode anular a sua vida com Deus. Você precisa se posicionar. E esse cântico que diz Eu creio no poder da oração, diz muito, porque é por meio da oração que Pedro foi liberto daquela cadeia. É por meio da oração que nós vamos vencer essa pandemia. Existe um povo de Deus que tem clamado para que os médicos, os cientistas, os pesquisadores possam ter a sabedoria vinda dos céus para que desenvolvam a vacina necessária. É por meio da oração que Deus tem salvado vidas. A igreja está impedida de ir aos hospitais, de poder estender as mãos sobre os enfermos, está levando uma palavra de fortalecimento, de encorajamento, mas a igreja não está impedida de orar. A igreja, ela não está impedida de orar. Texto que nós podemos ouvir nessa noite fala que Tiago tinha sido morto, mas tinha um povo de Deus separado, orando para que Deus fizesse um milagre na vida de Pedro, e Deus fez. E tem um povo que está orando para que Deus possa varrer essa pandemia do Brasil, para que Deus possa varrer essa pandemia do mundo. Tem um povo que não se cansa de orar, é de madrugada, é de dia, é de noite. O povo de Deus tem sido desafiado a orar. Você na sua casa, confie no poder da oração, confie no poder de Deus. Nós servimos um Deus de milagre, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão.
Ministério de Louvor. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Querido Deus e Pai, louvamos o Teu nome nessa noite, porque a Tua palavra, ela falou aos nossos corações. Pai bendito, abençoe as famílias que nessa noite estão assistindo esse culto por meio desse canal de comunicação. Abençoe cada família da Igreja Batista Monte da Fé. Abençoe, Deus amado, todas as famílias espalhadas sobre a face da terra. Existem aquelas famílias, Deus, que nessa noite estejam com seus corações apertados. Mas eu creio que por meio da oração, o Senhor já está enviando conforto, consolo para esses lares. Existem famílias que nessa noite estão felizes. Abençoe e que o Senhor possa cada dia estar sustentando esses lares. Pai bendito, que tenhamos uma semana de vitória. Que o Senhor possa nos surpreender. Que o Senhor seja, Pai bendito, com cada família nesta noite, dando uma noite de sono abençoada. Que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. E o povo que eu diga amém
Nessa noite nós temos um aniversariante aqui na igreja, chamado Jander, ao vivo e cores. Nós vamos cantar parabéns para ele. Está aqui, esse é o batera da nossa igreja, um jovem abençoado, está aqui com a sua esposa, a sua filhinha está lá fora. Vamos cantar então parabéns para ele. Parabéns. Deus abençoe os aniversariantes do mês de maio da Igreja Batista Monte da Fé. Deus abençoe você que vai fazer, ou já fez aniversário em maio. A minha filha Nicole faz aniversário dia 19. Então, minha princesa, nós vamos estar juntos, se Deus assim permitir, no dia 19. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite na presença do Senhor. Paz de Cristo para todos.